maraicúia para o futebol árabe. A pergunta que eu te faço, Rodrigo Bueno, é a seguinte: ele, para a carreira dele, profissionalmente, não vamos nem discutir dinheiro, porque o dinheiro deve ser muito e cada um sabe do seu, cada um sabe a proposta que deve ou não aceitar financeira, mas para a carreira dele, para um treinador que vinha agora se firmando como, por que não, como top do futebol brasileiro, como um dos tops do futebol brasileiro, isso pode interromper essa escalada, essa afirmação do Fábio Carille? Pode adiar um pouco, né? Eu fiz uma diferenciação entre o Al Hilal grande e o Al Wehda. O Al Hilal já teve técnicos como Zagallo, Lazzaroni, Candinho, Cerezo, técnicos que tiveram passagem por seleção brasileira ou jogador de expressão, o caso do Cerezo. É um time muito reconhecido e que, digamos assim, não é tão esquecido do futebol mundial, né? No mapa mundial ele é presente, pode jogar o Mundial de Clubes como campeão da Ásia. Não é o caso do Al Wehda. Al Wehda até que é um clube antigo, mas está voltando à primeira divisão. Era treinado por um português desde 2009, então é um time que aparentemente tem a tradição de conservar técnico há muito tempo, não é de demitir todo mundo. Tem um brasileiro, Leandro Bolfin, que jogou no Vasco, no Fluminense, no Cruzeiro, no São Paulo, joga nesse time do Al Wehda. Eu acho que a decisão é pura e simplesmente financeira. Eu vou fazer uma análise da vida do Carille e vou defendê-lo, vou defender a decisão dele como eu tenho defendido de todos os jogadores do Brasil. A gente sabe, né? Jogador brasileiro, em geral, vem de uma classe mais baixa, tem origem humilde, muitos têm que carregar, sustentar grande parte da família. Quando aparece uma chance de uma transferência, não importa para qual mercado, eu defendo, você vai conseguir sua independência financeira, vai resolver o problema da sua família. O Carille foi jogador de futebol, mas não foi um jogador de muito sucesso. Então, por mais que ele tenha, inclusive, defendido o Corinthians, imagino que na carreira de jogador dele, ele não conseguiu acumular uma grana vultosa, não tem uma fortuna, longe disso, é um cara humilde. E nos últimos 10 anos, o Corinthians agradeceu os seus prestados, ele foi quase sempre auxiliar. Ele não tinha um salário top, ele veio a ter um salário mais robusto agora, quando ele virou treinador. A gente agora tem uma noção mais clara do salário dele, com base na multa que o Corinthians vai receber. Ô Rodrigo, mas o Carille, antes dessa conclusão desse negócio, de ser anunciada a saída dele do Corinthians, nos últimos dias, nas últimas semanas, vinha sendo falado, inclusive, que ele poderia estar na rota até da seleção brasileira, né? Porque o Tite vai disputar uma Copa do Mundo, não sabemos se vai ganhar, se vai perder, se vai continuar ou não depois da Copa do Mundo. Fala-se, por exemplo, numa possível chance ao Renato Portaluppi e, por que não, também ao Fábio Carille. Ele sai da rota da seleção indo para o mundo árabe? Primeiro, nada garantiria ele nessa rota da seleção. Já há informações, independentemente do que acontecer na Copa do Mundo, de que o Tite vai continuar até 2022. Há um interesse, a princípio, da cúpula da CBF, nova agora, presidência, de manter o Tite até 2022. Por exemplo, o técnico alemão Joachim Löw já foi confirmado. Ainda não tem essa oficialização em torno do Tite, mas acho que a tendência de o Tite continuar. Eu lembro que eu fiz uma pergunta, acho no expediente há alguns meses, para o Carille diretamente, se ele não toparia trabalhar na comissão técnica da seleção brasileira nesta Copa. O Tite gosta dele, ele foi auxiliar, ele até viu isso com bons olhos. Esse convite também não aconteceu, então me parece que ele vai agora resolver a vida financeira dele e ele é jovem para treinador. Então ele ainda vai ter tempo no futuro, quem sabe, para trabalhar em seleção brasileira e, no mínimo, na pior das hipóteses, de voltar para o futebol brasileiro em alto nível. O trabalho que ele fez foi tão marcante, tão significante, o Corinthians joga realmente do jeito que ele pede, que ele manda, que ele coloca, é tão competitivo. Você percebe exatamente o dedo do Carille nesse time do Corinthians e no sucesso da equipe, que certamente ele vai despertar interesse, como já tinha despertado, por exemplo, do Flamengo, Atlético Mineiro, outros clubes grandes do país já estavam de olho no Carille, né? E agora ele sai para o exterior. Na volta, né? Vamos imaginar daqui a uns 2 anos, possivelmente, quando acabar o contrato, se é que ele não vai renovar ou vai procurar um outro caminho, certamente ele vai ter uma série de propostas de times grandes do Brasil, porque o nome dele já foi constituído aqui no nosso país.